Vamos lá, futuros suboficiais casensados da Marinha do Brasil, para o quinto vídeo dentro do direito militar e direito processual penal militar. Agora vai, hein? A gente vai fechar isso aí em tempo. Então vamos lá. Nesse vídeo a gente vai abordar os seguintes objetivos de aprendizagem: descrever o potencial conhecimento da ilicitude e exequibilidade da conduta diversa. Como sempre, aquela introduçãozinha, leitura na íntegra. Já falamos sobre fato típico, ilicitude e imputabilidade. Não é possível. Com isso tudo, eu tenho que ter um crime aqui. Será possível alguém deixar de cometer um crime alegando que desconhecia a lei? Ah, essa é fácil. Será? E se o agente estava simplesmente cumprindo ordens? Teremos um crime também. Mas, e se a ordem foi absurda? Ai, eu achando que já estava acabando, já está confundindo tudo de novo. Calma, calma, devagar e sempre, vamos passo a passo. Neste vídeo, encerraremos o assunto culpabilidade. Então, ainda dentro do conceito de crime, vamos à culpabilidade. Da culpabilidade tem o potencial conhecimento da ilicitude. Para que o direito sancione uma determinada conduta do agente, é necessário que este conheça ou possa conhecer a ilicitude do fato. A ausência do conhecimento da proibição não afasta o dolo, mas sim a culpabilidade, ou seja, o dolo ocorre, mas a culpabilidade pode não ser imputada. Agora, você deve estar se perguntando: mas e aquele negócio de não poder alegar que não se conhece a lei? Eu sempre ouvi que não se pode alegar o desconhecimento da lei para se safar de eventuais sanções. Como é que fica isso? De fato, existe um princípio geral de direito que fala exatamente isso, que ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Aliás, um princípio bastante antigo, aplicado desde o Império Romano. Inclusive, isso está devidamente positivado no direito brasileiro, artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o qual diz que ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Então, conhecer a lei é a sua obrigação. Aí o Bittencourt explica, né? A ignorância legis é matéria de aplicação da lei que, por ficção jurídica, se presume conhecida por todos. Então, a lei se presume que ela é conhecida por todos. Enquanto o erro de proibição é matéria de culpabilidade num aspecto inteiramente diverso. Não se trata de derrogar ou não os efeitos da lei, em função de alguém conhecê-la ou desconhecê-la. A incidência é exatamente esta: a relação que existe entre a lei, em abstrato, e o conhecimento que alguém possa ter de que seu comportamento esteja contrariando a norma legal. E é exatamente nessa relação, de um lado a norma, em abstrato, plenamente eficaz e válida para todos, e de outro lado, o comportamento em concreto e individualizado, que se estabelecerá ou não a consciência da ilicitude, que é a matéria de culpabilidade e nada tem que ver com os princípios que informam a estabilidade do ordenamento jurídico. Vivemos em uma sociedade de risco, que não aceita arcar com a constante ameaça de que outros cometam atos ilícitos, sem que sejam responsabilizados por isso. Para viver em sociedade, temos que pagar o preço de conhecer as nossas obrigações e não violá-las, pois se o fizermos, seremos punidos. Logo, sempre que for possível ao agente ter conhecimento, pelo menos potencial, do direito e agir de forma diversa, a ele será aplicada alguma sanção. O direito reprovará o comportamento de alguém apenas quando for possível a este indivíduo realizar a escolha, comportar-se em conformidade ou contrário ao direito. Entretanto, nem sempre será possível conhecer a ilicitude do fato. Não estamos falando aqui da desídia do agente. Desídia é descuido, negligência, tá? Não estamos falando aqui da negligência do agente, mas sim de situação
em que não se poderia exigir que ele agisse em conformidade com algo que ele simplesmente não possui potencial conhecimento. Logo, existirão algumas exceções à aplicação do princípio de que ninguém pode alegar desconhecimento da lei, e o Código Penal traz uma dessas possibilidades. Vejamos: erro sobre a licitude do fato. Artigo 21. O desconhecimento da lei é inexcusável. Inexcusável é imperdoável, né? Imperdoável. O erro sobre licitude do fato, se inevitável, isenta a pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Parágrafo único. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir uma consciência. Inexcusável significa indesculpável, vencível ou evitável. O que a lei nos diz é que, se o erro de proibição for inevitável, o agente estará isento da pena. Ao contrário, se for evitável, a culpabilidade até é atenuada, mas ele continuará respondendo por sua conduta. Vejam que no erro de proibição, o agente sabe plenamente o que está fazendo, mas por algum motivo supõe erroneamente que seria permitido. O agente pensa que é lícito algo que na verdade é ilícito. Temos um célebre e conhecidíssimo exemplo desta situação. Aí vem um exemplo. Um turista holandês aportou em seu cruzeiro de viagem no Porto de Maravilha, Rio de Janeiro. Como essa era a primeira vez que saía da Holanda, não perdeu tempo e foi conhecer a belíssima orla carioca, indo à praia de Copacabana, uma das praias mais famosas do mundo. Ao chegar lá, se deparou com alguns menores fumando maconha. Apesar de achar um pouco estranho o fato de serem menores, uma vez que na Holanda tal atividade só é lícita a maiores de idade, ele resolveu procurar algum local para comprar também a sua maconha. Caminhou por toda a orla de Copacabana e não encontrou coffee shop, mas avistou em uma pequena viela o que ele acreditou se tratar de um vendedor ambulante de maconha. Algo incomum na Holanda, visto que lá a comercialização só é lícita em estabelecimentos devidamente autorizados. Mas como também já tinha visto menores fazendo uso e não encontrou outros locais para venda, resolveu comprar. No momento em que estava comprando, aparece uma viatura da polícia militar. O traficante sai correndo e ele, sem entender nada, é detido pela polícia e encaminhado à Delegacia Especial de Apoio ao Turismo. O que aconteceu aqui? Ele chegou e comprou a maconha na mão de um traficante para uso próprio. E quando ele comprou a maconha na mão do traficante para uso próprio, ele praticou a conduta prevista no artigo 28 da Lei número 11.343, que é a Lei Entorpecente. Essa lei diz o seguinte: quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Então, objetivamente, ele dirigiu finalisticamente sua conduta para o resultado. Temos configurado o fato típico e ele não se encontra amparado por qualquer causa de excludente de ilicitude. Mas, na realidade, quem é esse indivíduo? É um turista holandês que saiu pela primeira vez de seu país. O sujeito está acostumado a comprar droga num determinado local, em uma certa quantidade. Ele está autorizado na Holanda. E ele chega ao Brasil e não percebe que não pode fazer o mesmo e é detido. Ele praticou algum crime? Não. Falta a ele potencial consciência de ilicitude. Ele estava convicto de que estava fazendo algo permitido, até mesmo por ter observado menores fazendo uso ostensivo de entorpecentes nas ruas. Ele está em erro de proibição. Agora, exigibilidade de conduta diversa. Muito interessante esse exemplo, né? É aquele tal do eu não sabia, chefe. Lá na Marinha pode, por que aqui não pode? Né? Não sabia, chefe.
Lá na escola eu podia pegar picado depois da ceia. Não sabia que não podia, chefe. Então, esse aqui é o erro de proibição. E agora, a gente vai... Quer ver um exemplo prático disso daqui? Certa vez um militar na escola de aprendiz tocava na banda, estava treinando para formatura, né? Para festa de formatura. Treinava lá até tarde na banda e uma vez o comandante de companhia determinou no rancho que as reformas aguentassem, só fossem reformados após todo mundo tivesse comida, aí poderia reformar, né? Questões particulares de rancho, né? Organização e tal. Só que o comum não é isso, né? O comum é o cara chegar lá, reformar e reforma de novo e reforma. Então o camarada chegou depois que a ordem foi determinada. Aí pegou seu picado, depois foi pra fila reformar e quando chegou a fila, novamente encheu o bandejão e pegou seu picado. Ele cometeu um erro, mas ele não sabia da proibição. Então eu associo esse evento a exatamente esse erro de proibição. Ele não tinha conhecimento de que aquilo ali não era permitido. Então vamos lá. Exigibilidade de conduta adversa. Por fim, tem que ser possível exigir do agente uma conduta diferente daquela que ele praticou. Logo, para que não haja crime neste ponto, teremos que estar diante de uma situação de inexigibilidade de conduta diversa. E quando isso ocorrerá? Existem algumas causas legais previstas que veremos agora. Dentro de exigibilidade de conduta diversa, temos a coação moral irresistível. Aí tem um exemplo. E depois a obediência hierárquica, para finalizar, um exemplo também. É isso aí. Então, obediência hierárquica e coação moral irresistível. Tudo isso dentro da exigibilidade de conduta diversa. Por fim, tem que ser possível exigir do agente uma conduta diferente daquela que ele praticou. Logo, eu estou lendo de novo, tá? Para que não haja crime neste ponto, teremos que estar diante de uma situação de inexigibilidade de conduta diversa. E quando isso ocorrerá, existem algumas causas legais previstas que veremos agora. Coação moral e obediência hierárquica irresistível. Coação moral irresistível. Primeiramente, temos que fazer uma distinção. Existe coação irresistível tanto no campo moral quanto no campo físico. Naturalmente, quando estivermos diante de uma coação irresistível, o indivíduo não responderá pelo crime, mas sim o coator. Em ambos os casos, a irresistibilidade de coação será medida pela gravidade do mal ameaçado. Como dissemos, existem dois tipos de coação irresistíveis. Na coação física irresistível, o coator interfere no corpo físico do agente. Exemplo: várias pessoas mais fortes que eu me seguram. Uma segura meus braços, outra segura minhas pernas, não deixando que eu me debata. Isso tá com cara de batismo do primeiro embarque, tá? Então, um pega meu braço e estica, abre os meus dedos e coloca dentro do gatilho de uma arma. E contra a minha vontade, ele puxa o meu dedo, desferindo um disparo. Mesmo eu forçando o meu dedo em direção contrária, pois eu não tinha intenção de disparar aquele gatilho. Ele era mais forte que eu e com todos me segurando. Eu já tinha pouco controle do meu corpo. Ele supera o meu esforço e ocorre o disparo. Veja que foi o meu dedo que tocou o disparo do gatilho. Mas eu agi livremente? Não. Eu estava fisicamente coagido por terceiros. Esta coação interferiu no meu corpo físico. Eu não possuía controle sobre meu corpo. Aqui estamos diante de uma coação física irresistível. Já na coação moral, não é controle do corpo que é tomado, é controle da mente, é psicológico. O agente tem pleno controle do seu corpo, mas não de sua vontade. Exemplo. Um exemplo clássico de filme hollywoodiano de roubo a banco, em que
alguns criminosos vão à casa do gerente de uma agência bancária, fazendo sua esposa como refém, sua filha, um ente querido seu como refém, amarrando todo mundo no sofá e fala para o gerente: você vai agora ao banco, pegará todo o dinheiro existente no cofre, colocará em bolsas e vai trazer no seu carro até o estacionamento do shopping da Rua X, que lá uma de minhas equipes já o estará aguardando. Você tem aproximadamente 30 minutos para executar essa ação, senão toda a sua família estará morta quando você voltar para casa. Veja que em nenhum momento o gerente do banco foi coagido fisicamente, ele não foi arrastado até o banco. O gerente continua com pleno controle de suas atividades motoras. Ele pega o seu carro, dirige até o banco, abre o cofre e foge com o dinheiro. A questão aqui é controle psicológico. O gerente não tem como controlar psicologicamente a situação. Logo, estamos diante de uma situação de coação moral irresistível. Nas palavras de Bittencourt, ele diz o seguinte: coação irresistível com idoneidade para afastar a culpabilidade é coação moral, a conhecida grave ameaça, uma vez que a coação física exclui a própria ação, não havendo consequentemente conduta típica. Coação irresistível é tudo o que pressiona a vontade impondo determinado comportamento. E aqui uma definição de coação irresistível: eliminando ou conduzindo o poder de escolha, consequentemente, trata-se de coação moral. Em ambos os casos, o agente não cometerá crime, porém, há diferença. Quando a coação irresistível for física, ele acaba com o elemento fato típico do crime, haja vista, na verdade, não ter havido conduta deste agente, ausência de conduta. Ele simples serviu como instrumento para que um terceiro cometesse aquele crime. Já quando a coação irresistível for moral, ele eliminará a culpabilidade. Perceba que o agente possui controle sobre o seu corpo e age o fato é típico. Entretanto, não há como exigir-lhe uma conduta diversa da que ele teve. Normalmente, aqui quem responderá criminalmente será o coator. É muito importante isso aqui, tá? Tem uma questão aqui muito legal. Olha só. Aqui ele fala sobre coação irresistível. Moral. Vou botar aqui numa outra cor que é pra gente ficar bem claro isso aqui. E a outra, ele fala numa coação, deixa eu achar aqui, coação física, aqui ó, coação irresistível física, tá em vermelho. Então vamos lá. Quando ela for física, ela tem ausência de conduta, né? Veja bem, ela acaba com o elemento fato típico do crime, ó, acaba, não tem o fato típico. Não tem o fato típico. Não ter havido conduta, ausência de conduta. Ele simples serviu como instrumento para que o terceiro cometesse aquele crime. Já na coação irresistível moral, o que vai ser eliminado vai ser a culpabilidade. Culpabilidade que a gente possui. O fato é típico, olha aqui, ó. O fato é típico. Então vamos lá. Quando a gente falar de coação irresistível, a gente vai ter a coação física e a coação moral. Quando ela for física, não vai ter fato típico de crime. Por quê? Porque haverá ausência de conduta. Já na coação moral, o fato é típico, mas o que não vai ter vai ser a culpabilidade. E isso é importante que você leve isso aí para sua prova. Tenha isso bem claro na sua mente. Então, irresistível física está para o fato típico e ausência de conduta, assim como o moral está para a culpabilidade e presença do fato típico. Então, continuando. Obediência hierárquica. Aqui teremos que observar 3 requisitos cumulativos. Então são eles: relação hierárquica funcional, limites da ordem e ordem não pode ser manifestadamente ilegal. Então vamos lá. Esses 3 vão estar dentro da obediência hierárquica. É bom levar para a prova também. A relação hierárquica funcional significa que estamos diante de uma relação de serviço público.
A doutrina majoritária entende que se estivermos diante de uma relação privada, não teremos hierarquia. Assim, a hierarquia privada não seria abrangida por este dispositivo. Além disso, o agente deve se ater aos exatos limites da ordem emanada. Ele não deve nem ficar aquém, tampouco ir além do ordenado, nem mais, nem menos. Ele deve cumprir exatamente aquilo que lhe foi ordenado. Por fim, perceba que não foi falado que a ordem não pode ser ilegal, mas sim que ela não pode ser manifestamente ilegal. O que ocorre é que está ilegalmente não pode ser de fácil percepção. Esta ilegalidade, né? O que ocorre é que essa ilegalidade não pode ser de fácil percepção. Aí o Bittencourt vem explicar melhor como funciona isso. Sintetizando, em virtude da subordinação hierárquica, o subordinado cumpre ordem do superior, desde que essa ordem não seja manifestamente ilegal, podendo, no entanto, ser apenas ilegal. Por quê? Se a ordem for legal, o problema deixa de ser a culpabilidade, podendo caracterizar a causa de exclusão de ilicitude. Se o agente cumprir ordem legal do superior hierárquico, estará no exercício do estrito cumprimento do dever legal. A estrita obediência da ordem legal não apresenta nenhuma conotação de ilicitude, ainda que configure alguma conduta típica. Ao contrário, caracteriza a sua exclusão. Ou seja, é igual aquele GLO, né? Você está sob ordem do Estado, cumprindo ordem. Caso seja cumprido todos os requisitos, quem será responsabilizado criminalmente não será o agente, mas sim o autor da ordem. Exemplo, vamos lá, o exemplo. Um delegado de Polícia Federal dá uma ordem a um agente federal. Arromba a porta. O agente deve arrombar a porta. Não é para ele meter o pé. Arrombar a porta, puxar a pistola, efetuar 2 disparos, fazer um rolamento e efetuar mais um disparo. Não foi isso que o delegado mandou fazer. A ordem foi simplesmente arromba a porta. Vamos dizer que ele cumpre exatamente o que lhe foi ordenado. Já teremos ticado 2 requisitos: relação hierárquica funcional e limite das ordens. Ele mete o pé na porta e arromba a porta, somente. Depois, descobrem que não havia qualquer motivo para ingresso naquela residência. Não havia flagrante delito, tampouco qualquer ordem judicial. O delegado deu a ordem sem ter motivo legal para entrar na residência. Estaremos diante de um caso manifesto de abuso de autoridade. Quanto a isso, não pairam quaisquer dúvidas. Agora, vamos analisar. Quem foi que meteu o pé na porta? Foi o agente. Então, quem praticou o abuso de autoridade? O agente? Será? Se ele estiver em obediência hierárquica, ele não responderá. Quem responderá será a autoridade que deu a ordem. E esta ordem não pode ser manifestamente ilegal. Esta ordem era ilegal? Sim, a ordem era ilegal. Não havia qualquer autorização para ingressar aquele imóvel. Vamos mudar um pouquinho a pergunta. Para o agente, aquela ordem era manifestamente ilegal? Vamos lá. O camarada era um agente federal. Quem deu a ordem foi o delegado de Polícia Federal. O delegado tem que ser, entre outras coisas, bacharel em Direito, além de ter que prestar o curso público para ingresso na carreira policial. Logo, ele tem que ter o conhecimento jurídico razoavelmente elevado. Logo, teoricamente, esse delegado deveria ter o conhecimento de que quando ele pode ou não ingressar em um imóvel ali. Então, se ele mandou arrombar a porta, é óbvio que na cabeça do agente naquela fração de segundos passa que se o delegado está mandando arrombar a porta, é porque ele tem que arrombar a porta. Ele tem um conhecimento de quando o agente pode fazer isso, e se ele está mandando o agente meter o pé na porta, é porque ele tem que meter o pé na porta. O agente não vai imaginar que aquela ordem era ilegal. Ele é o delegado. Com certeza ele tem ciência de algum flagrante que esteja ocorrendo dentro daquele imóvel, ou ele tem um mandato judicial no bolso dele. Ele só fez isso porque ele estava seguindo uma ordem de um superior hierárquico. E ele seguiu estritamente o que foi determinado. Logo, ele estava em obediência hierárquica e não responderá criminalmente pelo abuso de autoridade, mas sim o delegado que deu a ordem ilegal. Finalmente, cumpre fazer uma pequena distinção entre o servidor civil e o militar.
Uma ilegalidade pode ocorrer pelo mero descumprimento de uma formalidade legal. O servidor civil não é obrigado a cumprir uma ordem ilegal. Já na área militar as coisas funcionam um pouquinho diferente. Por questões de hierarquia e disciplina, os militares não podem arguir a legalidade das ordens superiores. Os militares possuem o dever legal de obediência. Cabe ressaltar que, diferentemente do direito penal comum, existe o crime de insubordinação, previsto no artigo 163 do Código Penal Militar. E aqui ele vai distanciar a subordinação. Insubordinação é ele recusar-se a cumprir a ordem, é dizer, eu não vou fazer, isso é crime, tá? Recusa de obediência. Artigo 163. Recusar obedecer a uma ordem do superior sobre assuntos de matéria de serviço ou relativamente ao dever imposto em lei, regulamento ou instrução. A pena: detenção de 1 a 2 anos, se o fato não constituir crime mais grave. Note que em nenhum momento o artigo acima trata sobre legalidade ou não da ordem. O militar, mesmo tendo convicção da ilegalidade da ordem, deve cumpri-la. Mas como assim? Eu sempre ouvi que a ordem errada não se cumpre. É verdade. O imaginário militar realmente possui algumas nuances diversas e interessantes. De fato, quem te falou isso também não estava totalmente errado, só não se atentou a um pequeno detalhe. Veja o que diz o artigo 38 do parágrafo 2º do Código Penal. Não é culpado quem comete crime. Obediência hierárquica. Bravo. Em estrita obediência à ordem direta do superior hierárquico em matéria de serviços. Primeiro, responde pelo crime o autor da coação ou da ordem. Segundo, se a ordem do superior tem por objetivo a prática de ato manifestamente criminoso ou há excesso nos atos ou na forma de execução, é punível também o inferior. Então, olha só. Em estrita obediência à ordem direta superior em matéria de serviços, responde pelo crime da coação ou da ordem. O autor. Quem mandou, né? Quem mandou. Agora, se for manifestamente, o ato for manifestamente criminoso, respondem os dois. Se você tiver consciência que aquilo é ilegal, você responde junto com... Não vai adiantar de nada você dizer assim, ó, eu fiz por ordem determinada. É claro que o cara vai ser punido a maior, né? Mas você também vai ser punido. Conseguiu perceber a sutileza da diferença? O Código Penal Militar, diferente do Código Penal Comum, não fala em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, do superior hierárquico, mas sim em ato manifestamente criminoso. O que, apesar de parecido, é bem diferente. Para o militar poder se safar, não basta que a ordem dada seja manifestamente ilegal, ela tem que ser manifestamente criminosa. E aqui você vai negritar porque é uma possível questão de prova. Diferença do Código Penal Militar e do Código Civil em relação à manifestação do cumprimento de ordem, né? Em relação a isso aqui que eu falei anteriormente. Ó. Insubordinação. Cadê? Insubordinação. Não estou achando aqui, mas em relação à insubordinação. Então vamos lá, continuando aqui. Pois, se a ordem, apesar de ser manifestamente ilegal, não for manifestamente criminosa, o militar não responderá por aquela ilegalidade, mas poderá responder pelo crime de insubordinação. Ou seja, aquele dito popular militar de que ordem errada não se cumpre, não é exatamente bem assim. Da próxima vez que te falarem isso, conserte dizendo que não é a ordem errada, mas sim a ordem manifestamente criminosa que não se cumpre. Ou seja, se não constituir um crime, você vai cumprir sim. Tanto na hipótese do servidor civil quanto do militar, quando houver excesso, isto é, quando o subordinado for além daquilo que lhe ordenou o superior, por conta própria, ambos responderão fato. O cara mandou você dar tapa na cara do indivíduo. Você deu tapa na cara, depois deu uma coronhada. O tapa na cara ele responde, mas a coronhada é você. Ele não mandou dar coronhada. E por fim, resumimos abaixo o que foi falado aqui neste vídeo. Tá? A gente está falando de crime. Dentro do fato típico, a gente falou de conduta, resultado, nexo, casualidade e tipicidade, se não me engano, no vídeo 2. Depois falamos do ilícito, no vídeo 3. E no vídeo 4 a gente falou do culpável, que pode ser por meio de imputabilidade, potencial conhecimento de licitude e exigibilidade de conduta diversa. E aqui a gente termina mais um conteúdo casenso, só aqui no Mega. Até o próximo vídeo, a gente vai ver sobre... que é bom...
Vamos ver. Essa aqui já vimos, né? Obediência. Vamos entrar em Código de Processo Penal Militar. Já vou entrar no conceito já. Então, no atual vídeo a gente viu até aqui, ó, obediência hierárquica, coação moral irresistível, exigibilidade de conduta adversa e potencial conhecimento de ilicitude. Fechamos aqui o 2.1. Próximo vídeo já vamos entrar em 2.2, Código de Processo Penal Militar. Começando com o conceito, é claro. Grande abraço, até o próximo vídeo. Casenso, só aqui no Megamente.